E aí, pessoal, sou o professor Tupi e vou mostrar aqui os conceitos iniciais para você responder expressões numéricas. Primeiro, eu vou mostrar aqui a hierarquia entre as operações. Primeiro, você vai responder as multiplicações e as divisões, tá? Para então você poder responder as adições e as subtrações. Vamos aqui iniciar com essa operação que eu estou aqui para vocês, 2 com mais 8 mais 3. Eu vou responder, já que tem somente adição, então uma adição não tem hierarquia sobre outra. Você tanto faz responder uma, como responder a outra primeiro. Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui 2 com mais 8 resulta em 10. Aqui eu não fiz a operação ainda do 3. Eu repeti, mais 3. Nós temos agora 10 com mais 3, 13. Mas se você quiser responder logo essa outra adição, aqui, vamos ver se dá o mesmo resultado. Nós temos, primeiro esse 2 aqui, eu não vou fazer nada com ele, vou repeti-lo, e vou fazer essa segunda adição. 8 com mais 3, 11, aqui, mais 11. Nós temos agora 2 com mais 11, 13. Percebam que nós temos o mesmo resultado. Então, nós entendemos que entre duas adições não existe hierarquia. Tanto faz responder uma como a outra. Eu vou colocar outro exemplo para vocês. Para vocês entenderem. Vou colocar aqui como sendo 5 com mais 1 com mais 7. Vamos ver? Nós temos... Primeiro eu vou fazer essa primeira adição aqui. Nós temos 5 com mais 1, 6. E aqui eu vou adicionar o 7. Aqui é um 6, tá, pessoal? Ficou um pouquinho torto, mas... Nós temos agora 6 com mais 7, 13. Olha, coincidência, deu até o mesmo resultado do outro. 13. Mas se eu quiser responder primeiro a outra adição. Então, vou repetir o 5. E vou somar 1 com mais 7, 8. Nós temos agora 5 com mais 8, 13. Dá o mesmo resultado. Tanto faz, pessoal, você responder a primeira adição ou a segunda adição. Todos os dois estão corretos. Tranquilo? Vamos aqui passar para a segunda parte. Segundo momento. Vejam só. Vou colocar aqui outro cálculo para vocês. Vou colocar agora como sendo 8 menos 5 menos 3. Vamos lá? Subir mais um pouco aqui. Só um minuto. Pronto. 8 menos 5 menos 3. Vamos lá. Nós temos só subtrações, né? Então aqui, vou iniciar por essa primeira. Eu tenho 8 menos 5 resulta em 3. E aqui nós temos o menos 3, que eu ainda não fiz nada com essa operação. Repetir. Então agora nós temos 3 menos 3, 0. Vamos agora fazer, iniciando com essa segunda operação aqui, tá? Vamos lá. Só que agora, pessoal, vejam só. Eu vou repetir o 8. E aqui nós temos menos 5. Esse sinal negativo aqui pertence ao 5. E aqui menos 3. Menos 5 com menos 3 resulta em menos 8. Mas, professor, eu me confundo muito quando temos negativos aqui para subtrair. Entendam, pessoal, que como se fosse um débito, tá? Se eu estou devendo 5, o sinal negativo seria um débito. Se eu estou devendo 5 e também devendo 3, eu fico devendo 8. Tá bem? E agora, com essa ideia de dever, se eu tenho 8, um saldo de 8 positivo aqui, e devo 8, então eu fico com 0. Tá vendo? Dá o mesmo resultado. Também na subtração não há hierarquia entre subtrações, tá? Vou passar aqui mais adiante, subir mais um pouco a folha, fazer outro exemplo.
colocar aqui como sendo 3 menos 2 menos 5. Tá? Vamos iniciar com a primeira subtração. Nós temos 3 menos 2, 1. Se eu tenho 3 e devo 2, fico com 1, né? Menos, aqui eu não fiz nada com o 5, ainda eu vou repetir, ó, menos 5. Continuando aqui, ó. Então nós vamos ter, ó, se eu tenho 1 e devo 5, eu fico devendo 4. Aqui, ó. Vamos ver se iniciando com a outra subtração da mesma coisa. Vamos lá. Mesma coisa que nós fizemos na outra. Vamos lá. Nós temos o 3, que eu não vou fazer nada com o 3 ainda, vou repetir. E aqui, ó, se eu estou devendo 2, menos 2, e também estou devendo 5, então no total eu estou devendo 7. Continuando aqui, ó, se eu tenho 3 e devo 7, eu fico devendo 4. Aqui, ó, dá o mesmo resultado. Tanto faz eu fazer uma operação, uma subtração ou a outra, não existe hierarquia entre elas, o resultado é o mesmo. Continuando aqui, ó, vamos lá. Estamos aprofundando no conteúdo, tá? Colocar outra situação. Se eu tenho 10 com mais 5 vezes 3. Esse pontinho aqui, pessoal, é uma multiplicação, tá? Eita, eu ia fazer até de caneta preta, que eu estou fazendo caneta preta, mas tudo bem. Na próxima eu coloco. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, duas situações. Duas operações, uma adição e uma multiplicação. Vamos lá, ó a regrinha. Nós temos, primeiro vai fazer a multiplicação ou a divisão, para depois fazer a adição ou a subtração. Então primeiro nós vamos fazer a multiplicação aqui, ó, tá? Nós temos o 10, que nós não vamos fazer nada com ele agora. 5 vezes 3, 15. Nós temos o mais 15. Então, ó, 10 com mais 15, 25. Mas você pode perguntar, professor, se eu fizer a adição primeiro, vai dar errado? Vai dar outro resultado e vai dar errado, tá? E esse segundo resultado é justamente o errado. Eu vou continuar aqui do lado, vou voltar aqui a folhinha, passar um traço aqui para separar. Vamos continuar aqui aprofundando nosso conhecimento em relação às expressões numéricas. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos mostrar outro cálculo para vocês aqui, ó. Vou colocar como sendo 5 mais 5 multiplicado por 2. Tá? 5 mais 5 multiplicado por 2. Nós temos uma adição e uma subtração. Primeiro responde a multiplicação. Repetimos o primeiro 5, que é isso aqui, ó. Depois, 5 vezes 2, 10. Aqui, nós temos mais 10. 5 com mais 10, 15. Primeiro, entre a adição e a multiplicação, nós vamos responder primeiro a multiplicação. Percebam que se eu responder primeiro a adição, ó, seria 5 com mais 5, 10, que multiplica 2, dá 20, dá outro resultado. E a resposta certa nesse caso é o 15. Vamos partir para outro exemplo. Pessoal, sempre que eu vou respondendo uma questão, que eu coloco aqui para vocês, vocês deem pausa e tentem responder, tá? Já que vocês já vão pegando o manejo aqui dos cálculos, vão entendendo, tá bom? Vou colocar aqui pro lado das canetas que está atrapalhando. Vamos lá. Colocar outro cálculo para vocês. Subir mais um pouco a folha. Aqui, ó. Colocar 5 com mais 10 dividido por 2. 5 mais 10 dividido por 2. Nós temos uma adição e uma divisão. Primeiro, nós vamos responder quem, ó. Vou pegar aqui a regrinha para vocês, ó. Primeiro, a multiplicação ou a divisão.
para então somente responder a adição e a subtração. Primeiro nós temos aqui, ó, a divisão para ser respondida primeiro. Então a adição, eu vou repetir, ó, 5, com mais, aqui ó, nós temos 10 dividido por 2, 5. Mais 5. Então, ó, 5 mais 5, 10. Pessoal, já que nós entramos agora já com cálculo envolvendo divisão e multiplicação, eu vou mostrar uma regrinha para vocês que eu creio que muitos já devem ter ouvido falar, que era o caso dos jogos de sinais. Vou botar aqui, ó, jogos de sinais, tá? O jogo de sinal, pessoal, só é feito quando é multiplicação e divisão, tá? Só quando é multiplicação e divisão. Você vai comparar os dois sinais na multiplicação ou na divisão. Quando esses sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Só isso, pessoal. Quando forem iguais, o resultado é positivo. Diferentes, negativo, iguais, positivo. Vamos lá. Vou colocar um cálculo aqui para vocês verem. Colocar 4 situações bem parecidas, mas vão dar resultados a partir desses jogos de sinais, tá bom? Colocar aqui, por exemplo, já menos 3, que multiplica 2, e aqui um outro cálculo, colocar menos 3 multiplicado por menos 2. Aqui, pessoal, já vou dar uma ressalva, tá? Uma das funções do parênteses, do colchetes ou das chaves, é separar elementos assim, ó, as operações. Para não ficar multiplicação e uma subtração, nós separamos com parênteses. Depois, em outro momento, eu vou dar uma aula sobre essas funções, tá? Olha só. Nós temos agora, colocar aqui de verde para poder destacar os cálculos. Vamos ver essa situação aqui. Nós temos uma multiplicação. Então tem que fazer jogo de sinais, tá? Subir mais um pouco a folha. Os sinais são diferentes. Aqui quando não tem nada, pessoal, significa que é positivo, tá? Então nós temos uma menos, aqui ó, nós temos menos e mais. São diferentes, então o resultado é negativo. Então nós vamos lá, dá negativo. E multiplicamos os termos aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Vejam essa outra situação aqui, vou separar. Aqui é outro cálculo. Nós temos uma multiplicação, então faz jogo de sinais. São iguais? São aqui, ó, menos e menos. São dois sinais iguais. Se eles são dois sinais iguais, ó, aqui é a regrinha. Dois sinais iguais, o resultado é positivo. Então, ó, o resultado é positivo. E vamos efetuar a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Vamos lá para outro exemplo. Vou colocar aqui, ó, subir mais um pouco a folha. Vou colocar mais 2 exemplos para vocês. Vou botar um pouquinho torto, deixa eu consertar. Pronto. Mais 2 exemplos aqui, ó. Nós temos, vou colocar aqui o segundo exemplo. Nós temos seria agora 3 multiplicado por menos 2 e 3 vezes 2. Tranquilo? Vamos lá. Multiplicação ou divisão, nós fazemos jogo de sinais. São diferentes? São. Então o resultado é negativo. E multiplica 3 vezes 2, 6. Vamos para outra situação. Aqui nós temos um sinal positivo, um número positivo, e aqui também um número positivo. Se nós temos aqui, ó, deixa eu separar. Se nós temos na multiplicação 2 positivos, significa que são iguais. Se eles são iguais, então é positiva a resposta. 3 vezes 2, 6. Está aí a regra de jogos de sinais. Vamos agora para as expressões envolvendo isso. Nós podemos fazer, ó, colocar aqui como exemplo para vocês. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Vamos lá. Vou colocar um cálculo aqui para vocês. Nós temos 5 menos 3, que multiplica 2. Primeira situação que nós devemos observar. Nós temos uma subtração e uma multiplicação. Quem vai responder primeiro?
a multiplicação. Aqui é a regrinha. Primeiro a multiplicação. Opa, desculpem. Nós temos uma subtração e multiplicação. Primeiro a multiplicação aqui, ó. Primeiro a multiplicação ou a divisão para poder ser a adição ou subtração. Então aqui, ó, primeiro vai multiplicar. Então 5, nós vamos repetir ele. 5. E aqui, ó, nós temos um número negativo multiplicado por um número positivo. Os sinais são diferentes, ó. Aqui é menos, aqui é mais, então a resposta dá negativa. Aí vem a outra regra. Aqui, ó. A regra do jogo de sinais, quando são diferentes, o resultado dá negativo. 3 vezes 2, 6. Então nós temos aqui, ó, 5 menos 6. Se eu tenho 5 e devo 6, eu vou ficar devendo 1. Aqui é a resposta. Tranquilo até aqui, pessoal? Essa aula realmente é para quem tem bastante dificuldades em matemática ou está iniciando os estudos, tá? Vou continuar aqui com outra folha, vendo outras situações para vocês. Inclusive, pessoal, vou mostrar agora para vocês uma situação em que eu já vi, inclusive, livros errando, tá? Fazendo isso errado, de forma errada. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês um cálculo, sendo 18 dividido por 6 dividido por 3. Olha só, se fosse somente multiplicação, vejam só, se for somente multiplicação, tanto faz você fazer a primeira ou a segunda multiplicação primeiro, mas como trata de divisão, tá? Você tem que fazer da esquerda para a direita. Nós temos aqui a regrinha, né? Primeiro, a prioridade é a multiplicação ou a divisão, para poder responder a adição e subtração. Mas nesse grupo aqui, nesse primeiro grupo, se tiver somente multiplicação, tanto faz. Se tiver 2, 3 multiplicações, tanto faz. Se tem duas situações, vejam só, uma divisão e uma multiplicação, ou várias divisões, primeiro você vai responder quem? Ó, coloca até entre parênteses aqui. Da esquerda para a direita, você vai responder nesse sentido. Quando tem uma divisão envolvida, nesse grupo aqui, você vai fazer da esquerda para a direita. Vejam só, ó. Vou colocar aqui para vocês. 18 dividido por 6 dividido por 3. Olha só. Primeiro vou fazer a primeira divisão. Se tem uma divisão, então vai ser da esquerda para a direita. Primeiro é 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 resulta em 3. Nós temos aqui essa outra divisão. Dividido por 3. Igual. 3 dividido por 3, 1. Vejam, se for fazer a outra divisão, dá outro resultado. Vou até colocar de vermelho. Vou repetir o 18. Tá bem? Repetir o 18. Vou primeiro responder essa divisão aqui, ó. 6 dividido por 3. Resulta em 2. E aqui nós temos essa divisão que ainda não fiz nada com ela. Eu não fiz a operação dessa divisão. Repeti. E aqui, ó. 6 dividido por 3, 2. Nós temos agora 18 dividido por 2, 9. Tá vendo que dá outro resultado? O correto é esse aqui, pessoal. A resposta dessa operação aqui é 1. Aqui, ó. Essa resposta aqui está errada. Já vi livros, inclusive, dizendo que tanto faz. Não, não tanto faz, pessoal. É da esquerda para a direita. Agora, se for somente multiplicação, vou colocar aqui, ó, um exemplo somente envolvendo multiplicações. Subir mais um pouco aqui. Vou colocar aqui outro cálculo para vocês. Ó, se eu tenho 3 que multiplica 2 que multiplica 3. Vejam só. Se eu vou responder primeiro, vou até dificultar aqui o negócio. Colocar um negativo aqui. Aí tanto faz. Eu responder essa multiplicação ou essa multiplicação.
É quando tem uma divisão, é que nós respondemos da esquerda para a direita, tá? Aqui, ó. Primeiro essa multiplicação aqui, ó. Nós temos um negativo e um positivo. Negativo com positivo, a resposta dá negativo. 3 vezes 2, 6. Aqui, ó. Que multiplica esse outro 3 aqui. Continuando. Temos uma multiplicação, faz jogo de sinal. Menos e mais são diferentes, então o resultado dá negativo. 6 vezes 3, 18. Vamos tentar fazer de outra maneira, respondendo primeiro essa divisão aqui, ó, essa multiplicação. Divisão não, multiplicação. Nós temos esse menos 3 aqui, eu vou repetir ele. E vou multiplicar com o resultado dessa operação aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Agora nós temos, ó, multiplicação faz jogo de sinais, menos e mais são diferentes, resultado é negativo. 3 vezes 6, 18. Dá o mesmo resultado. Tá bem? Vamos colocar uma situação, ó, que tem multiplicação e divisão. Vou subir mais um pouco a folha. Aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui sendo 18 dividido por 6 e multiplicado por 3. Vejam só. Se nós temos uma divisão e uma multiplicação, tem que ser respondido da esquerda para a direita. Se tiver duas divisões, da esquerda para a direita. Se tiver duas multiplicações, tanto faz. Tá bem? Nisso nós estamos nos tratando desse grupo aqui, ó. Vejam só. Nós temos 18 dividido por 6. Primeiro nós vamos responder essa operação para poder responder essa. 18 dividido por 6 resulta em 3. Multiplicado por 3. Igual 6. Opa, 6 não. 3 vezes 3, 9. Tranquilo? Mas, professor, se eu quiser fazer primeiro a multiplicação, vejam só, olha só. Tem alguns livros realmente que chegaram, em certa época, a afirmar que tanto faz. Você fazer a multiplicação ou a divisão, mesmo gerando outro resultado, as duas respostas estão certas. Mas não é assim. Só um minuto, pessoal. Deixa eu beber um pouco d'água. Vejam só. Nós temos 18 dividido por 6 multiplicado por 3. Vou repetir o 18. E a divisão, ó. E vou responder primeiro a multiplicação. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 18, 1. Dá outro resultado. Quem dos dois está certo? Isso aqui, ó. Isso aqui está errado. Tranquilo, pessoal? Por último, pessoal, essa aula, eu vou já encerrar, que está ficando um pouco mais longa. Vou colocar aqui para vocês, ó. O último cálculo. Vejam só. Vou colocar 2, que multiplica, que adiciona 5, que multiplica 2, que divide por 2. Vamos lá? Primeiro, quem é que eu vou responder primeiro nessa sequência? Vamos lá para as regrinhas. Aqui, ó. Tiver uma multiplicação e a divisão, elas têm prioridade entre a adição e subtração. Olha só. Então, aqui, ó. Essas duas aqui, operações, têm prioridade em relação a essa adição. Então, a adição não vai ser primeiro, vai ser uma dessas duas aqui. Entre uma multiplicação e a divisão, aqui, ó, elas fazem parte do mesmo grupo. Entre elas duas, será primeiro quem está à esquerda. Da esquerda para a direita é que nós vamos responder. Então, ó, nós temos aqui a adição, não vai ser ela primeiro. Multiplicação e divisão. Primeiro vai ser essa multiplicação que está à esquerda. Então, vou repetir o 2. 5 vezes 2, 10. São dois sinais positivos. Aqui o 2 é positivo e o 5 é positivo, então a resposta é positiva. Mais 10.
E essa outra divisão aqui, eu não fiz a operação dela. Vou repetir. Agora nós temos, subir mais um pouco a folha aqui. Nós temos uma adição e uma divisão. Primeiro vai ser a divisão. Então, eu vou repetir aqui a adição. 10 dividido por 2, 5. Se é uma divisão, então tem que fazer jogo de sinal, assim como a multiplicação. Aqui é um sinal positivo e aqui também é um sinal positivo. Então, a resposta é positiva. Continuando aqui, ó. 2 com mais 5, 7. Entendido, pessoal? Cuidado nessas operações. Vejam as regrinhas, tanto do jogo de sinal, quanto a hierarquia entre as operações. Se você gosta dos meus vídeos, curte aqui que ajuda o YouTube a dar uma força no meu canal. Beleza, pessoal? Valeu!